Paz ao Senhor, irmãos. Oremos por um instante, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta noite com o objetivo, Senhor, de louvar e adorar o Teu santo nome, de orar a Ti, levando, Senhor, a Ti as nossas orações, petições, clamores e necessidades. E também, Senhor, ouvir a Tua voz. Inspira, Senhor, os nossos corações. E também, Senhor, prepara os nossos ouvidos para ouvir a Tua santa palavra. Dá-nos santidade, Senhor, na transmissão e na recepção da Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui presente, também aqueles ausentes. Envia-nos a Tua unção que quebra o jugo, a Tua unção, Senhor, que cura as enfermidades. Abre-nos, Senhor, a Tua palavra, as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título desta mensagem é O Segredo do Sucesso. O segredo do sucesso. Deus tem um chamamento para que nós nos tornemos, para que nós sejamos tudo o que ou para o que nós fomos criados. Deus quer que nós realizemos durante a nossa existência aqui na terra 100% do seu projeto. Até que nós cheguemos em um estágio, em um ponto de nossas vidas, que nós tenhamos condições de dizer como o apóstolo Paulo: fiz tudo quanto deveria ser feito. Completei a minha carreira, cumpri o meu chamado. O Senhor, Ele tem um projeto para as nossas vidas. Um projeto perfeito. Um projeto completo. Um projeto maravilhoso. E os céus estão trabalhando. Eu tenho uma amiga que gosta de dizer que os céus estão conspirando. Por que conspirando? Porque mesmo as coisas ruins que acontecem, mesmo as coisas ruins que nós fazemos, se nós nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai transformar todo aquele lixo em algo aproveitável ou proveitoso para a sua glória, para o nosso crescimento espiritual. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar, por outro lado, atentos, porque Satanás vai fazer de tudo para que nós fiquemos equivocados. E vai fazer tudo e um pouco mais para que nós nos desviemos do foco, a fim de que o tempo passe, a fim de que nós envelheçamos, a fim de que o tempo passe e nós não realizemos tudo quanto Deus projetou para que nós realizemos quando nós fomos criados. Porque nós fomos criados com propósitos específicos da parte de Deus. A esse respeito, a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião ainda. Todos os dias determinados para mim
foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Os irmãos sabem, já falei para vocês, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter acesso aos livros. Existe o livro da vida, que nós tanto falamos no livro da vida. E Jesus falou, olha, a sua alegria tem que estar calcada no seu nome, estar escrito no livro da vida. Mas existem outros livros. E um deles é esse livro, onde os nossos dias, a nossa história, a nossa verdadeira biografia foi escrita por antecipação. Quando nenhum dos nossos dias existiam, éramos nós ainda embrião nos ventres de nossas mães. Aqui o salmista está dizendo que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Obviamente, meus amados irmãos, não se trata de um determinismo cósmico, onde o seu destino foi traçado para a felicidade ou para a infelicidade. Ontem ou anteontem, não sei, eu fui numa reunião muito importante e eu vi um discurso bonito e no final o orador disse que Deus nos abençoe para que nós possamos realizar o nosso karma. Não, não é isso. Não é isso. Esse texto do Salmo 139, ele nos dá duas convicções. Duas convicções. A primeira é que os nossos dias, ou melhor, o número dos nossos dias, já foram determinados por Deus antes que nós nascêssemos. Embora, de acordo com a palavra de Deus, esses dias da nossa existência, que foram determinados por Deus, quando nós éramos ainda uma substância líquida, um embrião, ou durante os meses de gestação, os nossos dias foram pré-determinados por Deus. Mas de acordo com a própria palavra, esses dias podem ser prolongados, esses dias podem ser prorrogados, ou esses dias podem ser minimizados, porque a Bíblia diz que existem pessoas que morrem antes do tempo. Alguns morrem antes do tempo. E a segunda, irmãos, o segundo entendimento nesse versículo é que o decurso da vida é determinado de modo soberano por decisões divinas que estão no âmbito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isso está registrado, previamente escrito em livro celestial para serem realizadas no nosso dia a dia. Deus, as tratativas de Deus para conosco são tratativas diárias. É por isso que a cada dia nós precisamos descobrir qual é o projeto de Deus para este dia. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Jesus foi muito claro. Jesus falou, olha, quando você orar, peça a comida de hoje. Peça o pão de cada dia, nos dá hoje. Glória a Deus. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Procure resolver os problemas do dia de hoje. Porque amanhã haverá uma manifestação da misericórdia de Deus, que são novas a cada manhã.
Amanhã, Deus tem uma manifestação da sua misericórdia, que nós nunca lemos em lugar algum, que nós nunca experimentamos. Deus tem uma novidade, dia a dia, todas as vezes que o sol nasce, Deus tem uma novidade para nós. Isto é maravilhoso. Dia a dia, Ele escreveu a nossa história. Ele não escreveu a nossa história para um mês, para um ano. Ele escreveu dia a dia. Irmãos, vamos tentar não perder a história de um dia, porque pode ser que ela se passe nesse dia e nós não realizemos nesse dia a história desse dia que Deus projetou para nós dia a dia. Eu gosto de dizer uma frase que nós publicamos, essa frase em outdoors aqui em Campinas, quando nós tínhamos aquelas campanhas do Telepaz em centenas. Eu calculo que nós publicamos só com essa frase mais de 300 outdoors aqui em Campinas, entre 300 e 400 outdoors, com uma frase: Deus nos projetou para dar certo, Ele não erra. Glória a Deus. Deus não errou quando nos projetou, ou quando projetou em outorgar para nós o dom da vida. Amém, irmãos? Então vamos entender isso. Você foi projetado para dar certo. E Deus fez esse projeto, como já falei para os irmãos, de forma minuciosa. É um projeto para cada dia. Cada dia, Ele tem para nós um plano perfeito, um plano completo, um plano maravilhoso. É um plano superior, é um plano pensado por Deus, projetado por Deus, desenhado por Deus. Na Bíblia existe, irmãos, um texto muito lindo a esse respeito. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, onde o profeta recebeu uma palavra do Senhor, e Deus disse o seguinte para ele. O profeta diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, : antes que te formasse no ventre, te conheci. Glória a Deus. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eu já falei para os irmãos, agora volto para dizer, a sorte é que no céu não há tristeza, no céu não há depressão. Senão, quando nós chegássemos no céu, olhássemos o livro da vida, e depois de olhar o livro da vida, nós íamos olhar esse outro livro, onde Deus escreveu essa nossa biografia por antecipação, e quando a gente lesse, Deus tinha tudo isso para mim lá na terra, este era o projeto de Deus para mim lá na terra, e eu fui tão burro. Durante os meus 40 anos de idade, os meus 60 anos de idade, os meus 80 anos de idade, eu fui burro. Eu fui um tolo. Eu podia ter tido a revelação, porque a revelação está disponível para nós. Deus não tem isso de maneira oculta. Não! Deus tem isso de maneira disponível. Clama a mim. E eu vou mostrar para vocês coisas grandes, coisas ocultas, coisas poderosas, coisas que não sabes, são aquelas que não subiram ao coração, que você não leu, que você não ouviu, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, aleluia. Dá vontade da gente pegar logo esse livro, né, irmãos? Pegar logo esse livro, Senhor, deixa eu ler logo pelo menos uma semana. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse texto,
Antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Não é um texto somente para o profeta Jeremias, mas é um texto para você. Creia nisso. É um texto, eu creio, para mim, porque ele fala que realmente Deus tem um propósito para a vida de toda pessoa, de todo aquele e aquela que tem uma existência na terra. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. É por isso que Deus diz: ah, se vocês conhecessem, ah, se vocês descobrissem os planos maravilhosos de sucesso, de paz, de bênção que eu tenho para vocês. Ah, se vocês descobrissem. Vamos descobrir isso, irmãos. Vamos descobrir isso. Então, meus amados irmãos, esse texto está falando. Quando nós combinamos esse texto de Jeremias com aquele outro texto que nós lemos no Salmo número 139, nós podemos entender que durante aqueles 9 meses em que nós estivemos em formação no útero materno, em que as células se multiplicavam. Agora nós já sabemos disso pela ciência, que durante esses 9 meses nós recebemos uma carga de informações genéticas, uma carga de instruções genéticas, é o DNA que é mapeado. E isso determinou a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a nossa altura, o tipo de cabelo, enfim, todos os genes presentes no nosso corpo e que hoje podem ser mapeados. Ok, irmãos? Agora, paralelamente, irmãos, enquanto tudo isso estava acontecendo no plano químico e biológico, nós também estávamos recebendo informações emocionais e informações espirituais. Glória ao nome de Jesus. É por isso que aquele grande poeta e romancista russo, Fyodor Dostoiévski, Dostoiévski, nome difícil, hein? Ele escreveu: o homem tem no seu coração um buraco, vamos assim falar, do tamanho de Deus. O homem tem no seu coração necessidade de Deus. Porque a necessidade de Deus foi transmitida enquanto o homem estava em formação no ventre materno. Paralelamente, as informações genéticas foram transmitidas, informações emocionais e informações espirituais. O salmista Davi, ele resume isso dizendo que ele foi formado de uma maneira terrível e maravilhosa. Tudo isso, irmãos, durante o processo de gravidez. Um complexo, uma carga de dados para o corpo, para a alma e para o espírito. Agora, o mais importante no texto que nós lemos é que Deus está dizendo para Jeremias que antes disso tudo acontecer, antes dele ser formado, Deus está dizendo: eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Eu já te amava. Eu já tinha planos para a sua vida. Isso, irmãos, porque Deus, ele já sabia
como seriam as inclinações do coração de Jeremias, como seriam as inclinações do nosso coração, como seria o nosso temperamento, como seria o nosso comportamento, como seriam as nossas ações e reações. Deus está dizendo: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Glória a Deus. Antes que você fosse formado no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo que aquele e aquela que vem à existência, já há para ele um projeto preliminar de Deus para a sua vida, levando em consideração toda a sua carga genética, toda a sua carga emocional e toda a sua carga espiritual. Então, não há nada no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua psique, não há nada no seu espírito que impeça que você seja o que Deus projetou para você ser. Porque Deus te conheceu antes que toda essa carga fosse implementada nas suas células, na sua alma e no seu espírito. Antes disso tudo, Deus está dizendo: eu te conheci antes que todas essas coisas acontecessem, e elaborei um projeto para a sua vida antes que todas essas coisas acontecessem. Então, quando essas coisas aconteceram, o projeto já estava pronto. Não é que o projeto foi depois, o projeto antecedeu a sua formação genética, emocional e espiritual. Então ninguém vem ao mundo por acaso. E você precisa saber disso. Porque há pessoas que não foram planejadas por seus pais. E até acham: foi um acidente, foi um descuido. Não, não foi um descuido. Não foi um descuido. Foi um planejamento do Criador. Deus pensou. Antes da concepção, Deus pensou. Aleluia. E ainda que seja fruto de uma gravidez, como disse aos irmãos, não desejada. E vamos falar assim, de uma maneira pior, mesmo que tenha sido fruto de um estupro, podemos entender pela palavra de Deus que Deus não planejou o mal. O estupro não foi planejamento de Deus. Agora, que o resultado é um projeto de Deus, disso não há a menor dúvida. Primeiro, porque Deus transforma a maldição em bênção. Se nós não acreditarmos que Deus transforma a maldição em bênção, é melhor nós engavetarmos as nossas Bíblias, irmos para as nossas casas, fecharmos esta igreja e nos tornarmos ateus. Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque cada ser humano, Deus o projeta para que ele realize aqui na terra
algo impactante. Deus não projeta alguém para ele ser simplesmente mais um ou mais uma na face da terra. O versículo que nós lemos diz que antes de Jeremias nascer, Deus já tinha determinado que ele seria um profeta para as nações. E assim como Deus tinha esse plano na vida de Jeremias, Deus tem esse plano na minha vida e na sua vida. O irmão que congregou aqui conosco, o Moretti, eu gosto muito de ficar inventando coisas. E às vezes eu falava para ele, olha, eu estou pensando em tal coisa. Daí ele ficava me cobrando. Você vai enriquecer o cemitério? Você vai enriquecer o cemitério? Porque todos nós temos projetos que Deus colocou em nossos corações, que Deus revelou. Não é projeto que Deus, peraí, eu estou precisando de alguém. Tem você lá, você. Não. Deus não está nessa improvisação, não. Deus pensou, estabeleceu, projetou, preparou toda a carga genética, toda a carga emocional, toda a carga espiritual. Deus te deu uma infraestrutura para realizar algo impactante. Mas muitas pessoas vão para o cemitério, irão para o cemitério, sem realizar aquilo que Deus projetou para elas. E ele falava, você vai enriquecer o cemitério? Será que nós vamos enriquecer o cemitério, irmãos? Vamos realizar tudo o que Deus programou para que nós realizemos nessa terra? Será que nós vamos realizar este grande plano de Deus em nossas vidas durante a nossa existência? Para Jeremias, Deus falou, olha, antes que você fosse formado, ou seja, antes da concepção, porque lá no Salmo 139 também, o salmista está falando, olha, quando você era ainda uma substância líquida, ainda antes do encontro do espermatozoide com o óvulo, eu já projetei a sua vida. E aqui, meus amados irmãos, Deus está falando, eu tinha um plano para você, Jeremias, para que você fosse um profeta para as nações, para que você fosse um profeta no Brasil. Porque Jeremias, depois de morto, ainda fala. E essa tem que ser a nossa meta. Não somente falar agora, mas continuar falando depois de morto. Você não pode construir a sua vida só para esses 40 anos, ou 50, ou 60, ou 70, 80, ou 120 anos. Você tem que construir a sua vida dentro do projeto de Deus, para que depois que você partir desta vida, você continue falando ainda. Morto fala. Não só fala, como faz milagres. Não é verdade? Uma vez eu preguei aqui uma mensagem. O milagre de um homem morto. Já faz algum tempo. O milagre de um homem morto. Um homem que estava morto. É uma história que vocês sabem. O homem estava morto. Na cova. Tinha só os ossos. Jogaram um outro defunto na mesma cova. E o defunto ressuscitou. O milagre de um homem morto. Ou você quer ser esse homem morto?
para que o coveiro pegar nos seus ossos, se o coveiro estiver doente, ele sentir um impacto do toque do poder de Deus e ser curado. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Olha, irmãos, ser filho de Deus é uma coisa de grande importância aqui na terra. Ter a natureza divina dentro de si é uma coisa que não acaba com facilidade. Depois de morto, ainda fala, depois de morto ainda opera milagres. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão e irmã, não permita que pensamentos negativos a seu respeito, e também com respeito ao seu chamado para realizar coisas grandes, impactantes na face da terra, porque, como já falei para os irmãos, as coisas planejadas por Deus a nosso respeito são coisas impactantes. Não permita que pensamentos negativos e opiniões negativas externadas por terceiros a seu respeito, não permita que essas coisas sejam fatores limitantes ou sejam obstáculos para o fluir da graça de Deus sobre a sua vida. Deus, ele não se equivocou ao dar a você o dom da vida dentro desse projeto elaborado por ele com tanto carinho, para que você seja um sucesso. Por que um sucesso? Nas palavras, o sucesso hoje é uma palavra assim, que está sendo muito, tendo um mau uso. Mas no Salmo 1, versículo 4, está escrito que, cumpridas aquelas 3 condiçõezinhas, tudo o que fizer prosperará. Será semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria. Todas as árvores estão sofrendo com o verão, estão sofrendo com o inverno. Mas a árvore plantada junto aos ribeiros de águas tem as suas flores, as suas folhas, os seus frutos na estação própria, e tudo o que fizer prosperará, pois a mão está abençoado, pois a planta do seu pé está abençoado. Glória ao nome de Jesus. E tudo o que fizer prosperará. Porque, irmãos, a prosperidade material, ela faz parte da vontade de Deus, tanto quanto a saúde da alma, do espírito e do corpo. Bendito seja o Senhor. A prosperidade material não é um termômetro de espiritualidade ou de bênçãos. Mas no projeto de Deus, há esse item a seu respeito. Em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9, veja o que Deus falou para Josué. Josué, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. São muitos preceitos, mas no tempo de Josué, a palavra de Deus para ele foi: tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei, de A a Z.
que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, em consequência de, em decorrência de, consequentemente, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Serás um sucesso. Não te mandei eu? Mexa-se, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, nós encontramos também a seguinte declaração: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Na terceira carta de João, capítulo único e versículo 2, João diz o seguinte a um amigo dele, que era presbítero, chamado Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João está rogando em oração, ele está expressando o seu desejo para que esse seu amigo, ele seja próspero. Paralelamente à prosperidade da sua alma, ele deseja que esse seu amigo prospere na mesma proporção que a sua alma está prosperando em obediência ao Senhor. A alma sujeita ao espírito, o corpo sujeito à alma e ao espírito. E ele está falando, olha, isso é prosperidade, porque realmente, irmãos, quando nós estamos bem com Deus, realmente todas as coisas cooperam juntamente para a nossa prosperidade. Há um personagem que nós vamos olhar a sua história, que é Estevão, porque Estevão, ele teve uma história de sucesso. Deus escreveu uma história de sucesso para Estevão. Nós vimos isso domingo passado. E Estevão foi tão bem sucedido que nos últimos momentos de vida, quando ele já estava praticamente se despedindo desta vida, o próprio Jesus levantou-se para dizer: você merece que eu te receba de pé. Agora, quando nós falamos, irmãos, que Estevão teve uma história de sucesso, a primeira pergunta é: o que é sucesso? Porque a nossa sociedade coloca muita ênfase no sucesso. Os pais esperam que os filhos sejam pessoas de sucesso. Nós queremos ser bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. As pregações a respeito de sucesso arrebatam milhões de pessoas. Os livros a respeito de sucesso são best-sellers
no Brasil e fora do Brasil. Aqueles livros. Como ganhar dinheiro sem fazer força. Nós demos um seminário aqui, os irmãos lembram? Como ganhar dinheiro sem fazer força? Lembram? Como ganhar dinheiro sem fazer força? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não traz dores, ela não acrescenta dores. As pessoas não passam noites e noites acordadas. As pessoas não adquirem úlceras. As pessoas não adquirem cânceres. A bênção do Senhor enriquece e elas continuam jovens. Elas nem envelhecem por causa da bênção do Senhor que enriquece sem dores. Então, meus amados irmãos, há uma ênfase muito grande no sucesso. Eu fiquei pensando que Deus, em toda aquela programação que eu falei para os irmãos, eu acho que Ele já deixou, Ele apertou o botão, ativou o botão da programação para que nós desejemos ser pessoas bem-sucedidas na vida. Agora, esse desejo de ser bem-sucedido, para alguns, ultrapassa um simples desejo e se torna uma obsessão de ter sucesso a qualquer custo. Como alguns dizem, vende até a mãe para ter sucesso. Tinha um certo personagem aqui de São Paulo, da política do estado de São Paulo, que as pessoas diziam, ele vende a mãe, só que ele não entrega. Mas há pessoas que passam por cima de todos e de todos, e até dele mesmo, pela obsessão pelo sucesso. É o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E não é só ao dinheiro monetário, é ao dinheiro sucesso, aplauso. É ao dinheiro sucesso, reconhecimento. É ao dinheiro sucesso, poder. Como disse também um outro político, faço até o diabo. Não faz tanto tempo que essa frase foi falada. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz, está escrito, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Eu peço a misericórdia de Deus por mim e pelos irmãos, porque a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra inconsequente, de toda palavra frívola que nós tenhamos pronunciado. Só tem um remédio: ir ao pé da cruz e falar, Senhor, eu estou depositando aqui esse dicionário de palavras, que eu não quero mais ter essas palavras no meu disco rígido. Amém? Amém? Você faz uma cópia, um backup de todas as palavras que você não quer que estejam nesse disco rígido aqui, arranca e leva ao pé da cruz. Senhor, eu me arrependo por essas palavras, remove essas palavras do meu vocabulário. Agora, meus amados irmãos, eu fiz aqui uma pergunta. Se nós seguirmos o plano de Deus para as nossas vidas, estaremos fazendo uma viagem rumo ao sucesso? É possível que alguém tenha sucesso em tudo o que fizer? Outra pergunta. Uma terceira pergunta: existem segredos para o sucesso? Há uma frase que foi muito escrita, até como publicidade de um certo
curso é um curso de sucesso sob o ponto de vista humanista. Mas é uma frase que nós podemos aproveitar. O sucesso não acontece por acaso. Você não vai caminhando aí e de repente tropeça em um caminhão de sucesso. Você não vem aqui na frente e o pastor consagrado põe a mão na sua cabeça e aperta a sua cabeça e chacoalha para lá e você já sai daqui um sucesso. Você não sobe no monte e desce do monte um sucesso. Pode até acontecer que o ponto principal seja quando nós orarmos aqui. Pode até acontecer que o ponto principal seja quando você subiu no monte e orou. Agora, é um processo. É um processo que foi acontecendo, que foi construindo, que você foi edificando, que você foi enviando para o céu coisas não perecíveis. Você foi juntando matéria-prima não perecível. Glória a Deus. E nós vamos olhar, irmãos, para a vida de uma pessoa que foi um sucesso. Porque é uma pessoa, a vida dele mudou outras vidas. E tantos anos que ele já partiu, a sua vida ainda está mudando o mundo de hoje. Estamos falando de Estevão. Vamos, para que nós entendamos toda a história de Estevão, vamos relembrar a partir de Atos capítulo 6. Nós não vamos ler tudo, mas vamos ler alguns versículos. Capítulo 6. Capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, ou dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, e da Ásia, e disputavam com Estevão. Era um quinteto, irmãos. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ninguém pode resistir. Oh, aleluia! Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Então o que eles fizeram? Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Nós vamos para o capítulo seguinte. Capítulo 7, final do capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas
as suas vestes, as roupas de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como eu falei para os irmãos domingo, dormir ou adormecer é uma palavra muito linda para uma morte tão brutal quanto a morte que eles impingiram a este servo de Deus, o primeiro mártir do cristianismo. Mas, irmãos, aos olhos de Deus, a história de Estevão é uma história de sucesso. Como nós lemos, eu já tinha falado para os irmãos, mencionado, mas agora nós lemos o texto. O próprio Jesus colocou-se de pé em homenagem a Estevão. Em Atos capítulo 7, versículo 56, que acabamos de ler, Estevão declarou: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem posto em pé à direita de Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, que pode ter sido essa grande revelação de Estevão para os seus assassinos, porque esta revelação, ela incluía o fundamento do cristianismo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está no trono. Como ele disse, ele se assentou com o Pai, mas agora ele está em pé à direita do Pai. Talvez tenha sido essa declaração que deixou aquele contingente de pessoas, aquela turba, aquela multidão tão enfurecida. Porque, embora, irmãos, quando eles olharam para Estevão, eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Embora a mensagem de Estevão, a pregação de Estevão, ela fosse de uma lógica profética perfeita, porque Estevão começou por Moisés, percorreu toda a trajetória bíblica até chegar a Cristo. A Bíblia diz que eles não podiam resistir tanto à lógica profética, como também à sabedoria e ao poder do Espírito Santo com que ele falava. Então eles falaram: nós não queremos ouvir isso. Eles taparam seus ouvidos e apedrejaram Estevão até a morte. Irmãos, atualmente o diabo, ele sempre quer nos apedrejar até a nossa morte espiritual. Nós precisamos saber que os demônios ficam rondando dias e dias, meses e meses, horas e horas, aguardando uma oportunidade em que nós relaxemos um pouco, baixemos a guarda, baixemos as armas espirituais para que ele aplique algum tipo de golpe fatal. Então, nós precisamos estar atentos e estar clamando ininterruptamente pelo sangue de Jesus. Agora, irmãos, voltemos a Estevão. Em muitos lugares da Bíblia está escrito que Jesus está assentado à direita do Pai. Mas aqui diz que Jesus levantou-se e permaneceu de pé, enquanto as falsas testemunhas, enquanto aqueles homens
subornados. Porque existem testemunhas, teus irmãos aqui que são advogados e que são policiais, sabem que existem testemunhas que são assim, tão treinadas, que elas olham firmemente para o juiz ou para a autoridade e você acha que ela está falando a verdade. Você acha que ela está falando a verdade? E ela chora, as lágrimas caem. Mas é uma falsa testemunha. Existem algumas técnicas de psicologia forense que as pessoas encarregadas de examinar essas testemunhas, de examinar pessoas que precisam passar por um exame criminológico, existem certas regras que as pessoas aplicam e descobrem. Essa lágrima aí é de mentirinha. Essa lágrima aí não é verdadeira. Agora, o crente pode ser o crente mais simples. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo discerne todas as coisas. Oh, aleluia! O crente, quando olha, ele vê dentro. Aleluia! Glória a Deus! Ele sabe quais são as verdadeiras intenções daquele com quem ele trata, porque o Espírito Santo lhe revela. Do nosso lado, nós só precisamos estar em conexão, em ligação com o Espírito Santo. Porque se a nossa ligação, a nossa avaliação for pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, até pelo paladar, nós podemos ser enganados. Porque vamos concluir juízos com o coração que é enganoso mais do que todas as coisas. Agora, a revelação do Espírito Santo é uma revelação perfeita. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, meus amados irmãos, voltemos a Estevão, quando todos os outros estavam apresentando um falso testemunho. Aquele falso testemunho era apoiado por todas as autoridades. As autoridades religiosas. Aqueles que eram os responsáveis pelos oráculos de Deus. Não estou falando dos deuses pagãos. Eu estou falando do Senhor Jeová, o Deus que fez os céus e a terra. Aqueles que eram responsáveis para aproximar o povo de Deus, estava apoiando as falsas testemunhas. Um outro grande número também apoiava as falsas testemunhas, porque eles diziam, se estes que são os sacerdotes estão apoiando, então eles estão certos. Os sacerdotes estão certos, e eles apoiavam as falsas testemunhas contra Estevão. Mas o Senhor Jesus, ele se apresentou ali em uma condição dupla, advogado e testemunha, em favor de Estevão com a verdade. Aleluia. A essa altura, irmãos, nós já podemos ter mais uma pergunta. Quais são, ou quais foram, alguns dos segredos do sucesso que nós podemos aprender com Estevão? Eu gostaria de considerar 4 segredos, mas o nosso tempo não vai dar, Pastor Marcos. Acho que nós vamos ter que deixar para a próxima quinta-feira. Mas nós vamos, pelo menos, adentrar ao primeiro deles. Atos capítulo 6, versículo 1 a 5. Vamos ver como começa a história de Estevão. Naqueles dias,
crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito com E maiúsculo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, o primeiro da lista, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, este um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E aqui nós já podemos aprender com Estevão o primeiro segredo do sucesso, que é estar disposto para servir a Deus em qualquer maneira ou em qualquer posição que Ele queira. Estar disposto para servir a Deus em qualquer maneira que Ele queira. Estevão, irmãos, ele foi escolhido, juntamente com outros 6 homens, para dar comida para as viúvas necessitadas dentro da congregação. Podemos dizer que Deus chamou estes homens para um serviço secular, que era a entrega de cestas básicas. Era um tipo de serviço que podia ser feito por qualquer um irmão que tivesse uma carroça, ou por qualquer um irmão que tivesse uma caminhoneta, ou ainda podia ser uma entrega terceirizada. É interessante, irmãos, que eles, e o primeiro da lista foi Estevão, eles não foram escolhidos para que estivessem em ministérios importantes, como, por exemplo, no presbitério, como, por exemplo, na assessoria de apóstolo. Qual é a sua função? Eu sou assessor do apóstolo Pedro. Os irmãos lembram que em Atos capítulo 5, versículo 6, existiam jovens obreiros. Nós precisamos de jovens obreiros e de jovens como esses jovens que eram assessores de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 6, diz que existiam jovens obreiros que eram assessores de Pedro, e quando Ananias e Safira morreram, aqueles rapazes puxaram os corpos daqueles 2 servos que falharam e morreram. Agora, esses 7 irmãos e Estevão, apesar de ser um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Deus operava sinais, milagres e maravilhas pelas mãos de Estevão. Ele foi escolhido pela igreja e depois designado pelos apóstolos para esta missão: servir as mesas. Ou seja, qual a sua função na igreja? Eu entrego os gêneros alimentícios diariamente para as viúvas. Diariamente, a porção de arroz, de feijão, de farinha de trigo
de óleo, de sal e de açúcar. Era essa a tarefa deles. Foi exatamente para isso que eles foram escolhidos e foram comissionados pelos apóstolos. E eles estavam dispostos a realizar essa tarefa, que era uma tarefa importante, irmãos. Porque todo trabalho na casa do Senhor, todo trabalho para o Senhor, é um trabalho importante. Entregar alimentos. E como nós vimos, Estevão era o primeiro da lista. E o texto do versículo 5 diz que ele era um homem cheio de fé. Isso significa, irmãos, que ele confiava na bondade de Deus. E ele sabia que em qualquer serviço que ele fosse designado, mesmo que esse serviço não tivesse diretamente uma feição espiritual, era um serviço que louvaria o nome do Senhor. Há um texto no livro de Malaquias a respeito daqueles que temem ao Senhor, que andam em obediência ao Senhor e que honram o seu nome, quem sabe servindo aos pequeninos. Capítulo 3, versículo 16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial, na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. A primeira coisa, irmãos, então, que nós aprendemos com Estevão, é que, para ser bem-sucedido, é preciso estar disposto a servir a Deus em tudo o que Deus assim desejar. Ainda que seja um serviço que não seja notado, que ninguém veja, que passe despercebido, ainda que seja um serviço que seja considerado pelos outros como um serviço sem importância, a realidade é que para Deus todo serviço é notado e é anotado. É o livro, o memorial, escrito diante de Deus, fica escrito como um memorial na sua presença. E depois sabe o que acontece? Capítulo 3 de Malaquias, versículo 17. Olha o que Deus diz. Depois de ter feito aquele trabalho, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, você quer saber de uma coisa? Às vezes uma pessoa está sendo tão abençoada por Deus, e você fala, como ele tem sorte. Como Deus abençoou esse rapaz. Olha, eu sei a história dele. A mãe dele foi prostituta. O pai dele morreu na cadeia. Como Deus abençoou. Ou senão você não sabe de onde ele veio. Quando ele veio aqui na igreja, ele era um alcoólatra. Quando ele veio aqui na igreja, ele era um viciado, ele era um perdido. Vai olhar as coisas que você não viu. Todo o trabalho feito no silêncio. Vai olhar as intercessões pela madrugada. O preço que foi pago sem ter sido visto. Os trabalhos que ninguém dava valor, que ninguém dava importância.
Atenção para os pequeninos, para as pequeninas, para os desprezados, para as desprezadas, para as ovelhas doentes. Vai olhar. Agora depois sim. Aí Deus fala. A diferença, o trabalho é oculto, mas a diferença vai ser pública. A diferença todos vão ver. A diferença entre o que serve e o que não serve. Essa diferença, Deus está dizendo, essa diferença será pública. Eu faço questão que essa diferença seja pública. Eu faço questão que todos vejam. Aleluia. Queridos, isso também nos lembra, no mesmo sentido, as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 5 em diante, que diz: vós servos, aqui ainda está se reportando aqueles que eram escravos. Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor, oh glória a Deus, receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então todo o bem que você fizer, aqui está falando de obrigações funcionais, obrigações profissionais. E Deus está falando: trabalhe, realize, faça, não como quem está servindo a homens. Ah, mas o salário de professor é baixo. Eu vou dar uma matada nessa aula. Não é isso? Ou alguns que roubam o governo apresentam um atestado. Atestado médico. Ah, vou roubar um pouco o governo. Apresenta um atestado médico. Pode ser crente, pode ser o que for. Não espere que a bênção de Deus esteja sobre. É igual aqueles que roubam o fundo de garantia. Não tem uns que roubam o fundo de garantia? Ou roubam o salário de desemprego? Eu toda vez que vou contratar uma pessoa e ela fala: olha, eu não posso ser contratado agora, eu fico trabalhando aqui, porque eu estou recebendo o salário de desemprego. Ah, é? Ah, tá. Obrigado, pode deixar que eu ligo para você. Não, depois ligo, falando: olha, estamos dizendo que não vai dar certo e tal, parará. Roubando o tesouro nacional. Nós conhecemos muita gente que rouba o tesouro nacional. Rouba o tesouro nacional. Os irmãos que são empregadores, deixa chorar lágrima de sangue. Ah, mas minha mãe está com câncer. Não é porque a mãe está com câncer que você vai ser conivente com o roubo. Ah, mas minha mulher está no 9º mês. Eu preciso desse dinheiro para comprar o berço, para comprar as fraldas. Não é porque precisa disso que você vai ser conivente para alguém roubar o tesouro nacional. Amém, irmãos? Olha, irmãos, o sucesso não acontece por acaso. Deus estabeleceu regras. As leis de Deus, irmãos, são leis inflexíveis. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não
passarão. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. E que esta noite seja uma noite de novidade de vida para nós. E que nós coloquemos, meus amados, a palavra de Deus por prática. Não apenas para ficar, olha, realmente a palavra de Deus, como falei domingo passado. Não, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Aquele que usa de engano não ficará na minha presença. Nós lemos na minha casa, mas não é a casa apenas enquanto quatro paredes, enquanto denominação. Não ficará na presença do Senhor o que usa de engano. Oh, aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Existem passos para o sucesso. São segredos? De certa forma, sim. São segredos, mas não segredos ocultos. Segredos revelados. Está naquele pacote que Jesus ora ao Pai e diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer as coisas que estão na sua mão prosperarem. Deus quer abrir novas oportunidades, grandes oportunidades, coisas que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram, coisas que nunca subiram ao seu coração, porque seria um atrevimento. Deus quer abrir para você, mostrar para você, colocar em suas mãos. Oh, aleluia. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó povo de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque Deus, Ele está sentado. Deus está no controle de todas estas coisas. E Ele quer colocar nas suas mãos para a sua glória. Assim como o pai poupa o filho que o serve, Deus diz: eu vou fazer o mesmo por você. Eu vou fazer o mesmo por vocês. Aleluia. Estejamos de pé por um instante e oremos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Cremos que a Tua palavra é verdadeira. Os Teus juízos são retos. As Tuas instruções são perfeitas. Nós temos sido preparados pelo Espírito Santo para esses tempos em que a Tua glória se manifestará de várias formas, em vários ambientes, em todos os lugares onde nós estivermos. E aqui está o Teu povo, Senhor, servos e servas. Juntamente conosco estão irmãos à distância e outros ainda que acessarão esta mensagem. Ó Senhor, nós queremos pedir que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e que nós possamos realizar o projeto que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas antes que nós fôssemos formados. Queremos cumprir esta biografia para a Tua glória e para o Teu louvor. Queremos, Senhor, ser uma bênção para as nações da terra. Queremos, Senhor, ser uma bênção para as famílias da terra. Usa-nos, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa cada irmão, cada irmã. Remove, Senhor, as limitações. Remove, Senhor, as limitações. Todo lixo espiritual. Tira, purifica, santifica, prepara, oh aleluia, para que possa receber as grandes ideias do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, levante a sua mão. Nós levantamos as nossas mãos em sinal de aliança contigo. Oh aleluia.
Renovamos a nossa aliança contigo nesta noite. Você que está conosco pela internet, levante também a sua mão. Renovamos a nossa aliança contigo nesta noite e pedimos a ajuda do Espírito Santo para que possamos começar um novo momento, um novo relacionamento, em nome de Jesus.